Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao volume 19 do Remute. E aí, Gueza, tudo bem? Oh, yeah! Salve, salve, Marcelo! Tudo bem? 19, hein? Já passamos da Pois é. maioridade. Pois é, já somos adultos. E só um recadinho, a edição hoje está sendo gravada. Ela foi gravada ontem, na verdade. Então, hoje que você está vendo a estreia, dia 29 de julho, mas gravamos ontem. A gente estava com compromissos, mas interajam no chat aqui. Não deixe de interagir, na medida do possível vamos acompanhar. E depois, claro, vocês vão ter a reestreia da versão editada e os famosos cortes. Eu estou Lembrando que aí você com pode ouvir vocês. também, e lembrando que você pode ouvir no Spotify também, se quiser depois, né? Show de bola. Vamos lá. Bom, novamente vamos ter aí no meio do caminho, aí eu vou colocar uma música no meio do caminho que pode ser que dê problema de copyright, aí eu vou ter que deixar sem som nesse pedacinho aqui, mas eu vou deixar um link na descrição do vídeo e no card aqui do corte, onde você pode buscar esse vídeo aí no YouTube sem problema nenhum, tá? Estamos tentando polemizar. É... Criar Bom, polêmica da Ibope. hoje temos umas histórias bem interessantes e eu já queria começar os trabalhos aqui colocando uma pessoa na tela e quem souber quem é, nem o Chiesa sabe ainda porque é surpresa, como vocês sabem, né? Sempre, né? Sempre. Não, alguns você coloca aí, dá para ter uma noção, mas esse daí, cara, Esse realmente. daí ficou esquisito, né? Você não sabe Uhum. quem é. Por exemplo, Bom, quando eu deixo meu cabelo crescer, eu acordo assim, cara. vamos lá, esse cara aí nasceu nessa semana, 24 de julho, só que há 220 anos. 24 de julho de 1802. Nossa Senhora. Nascimento de Dumas David de la Pailleterie, conhecido como Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas, Alexandre o Dumas. grande escritor francês. Alexandre Dumas, não sei se é assim que se pronuncia direito, né? Há 200 e quantos anos? 220, olha só, 200. 220 anos, Caraca. 1802. Caraca. Ele é escritor muito prolífico. As duas obras mais conhecidas, pelo menos aqui no Brasil, mas acho que no resto do mundo também, são os clássicos O Conde de Monte Cristo e Os Três Os Mosqueteiros, Três né? Mosqueteiros. Dentre outros, né? Dentre muitos outros, né? Seus romances foram adaptados em aproximadamente 200 filmes durante o século XX. 200 filmes foram originados em romances de Alexandre Dumas e foram traduzidos para aproximadamente 100 idiomas. Além desses livros clássicos, ele também escreveu artigos para revistas e também livro de viagem, porque ele viajou bastante, né? Ele viajou para a Espanha, para a Itália, para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Argélia, para a Bélgica e para a Rússia. E em alguns desses lugares ele acabou morando uns tempos. Inclusive, quando ele morou na Itália, ele participou pelo movimento da unificação da Itália. Acabou fundando um jornal lá, o Indipendente, e acabou se tornando amigo de quem? Giuseppe Garibaldi, né? O nosso Giuseppe Garibaldi lá da Revolução Farroupilha. E já falamos rapidamente do Garibaldi, alguns remutes atrás, porque ele foi hospedado na casa de Antonio Meucci, um dos inventores do telefone, lá em sua casa em Nova York. Olha só esse link aí entre três personagens aqui que falamos aqui. Bom, se a gente juntar todos os trabalhos publicados por Alexandre Dumas, dá mais ou menos 100 mil páginas. Olha só isso, hein? 100 mil páginas. E tinha os lados controversos dele, né? Ele era casado, mas tinha algumas amantes. Calcula-se que tinha mais ou menos umas 40 só. Caramba! Umas Imagina se ele 40. fosse bonito, hein? E ele tinha pelo menos 4 filhos bastardos, né? Agora, a foto é preto e branco, não dá para perceber muito bem, mas ele tinha uma origem ali pela parte da avó paterna, que era afro-caribenha, era uma escrava, Marie Cessette Dumas. Ela era uma escrava afro-caribenha, né? E embora ele fosse aristocrata, né, ele vivia bem de vida, né, na família aristocrata, ele sofreu de racismo justamente por causa de suas origens africanas, Hum. né?
Então ele tinha um preconceito contra ele ali que dificultou um pouquinho a vida dele. E até tem uma passagem histórica e documentada onde um homem insultou Alexandre Dumas por causa da sua ancestralidade africana, parcial, né? E em resposta ele disse o seguinte, abre aspas, meu pai era mulato, meu avô era negro e meu bisavô era um macaco. Como o senhor pode ver, minha família começa onde a sua acaba. Fecha aspas. Essa Muito foi a bom. resposta dele, né? Bom, deixe-me avançar aqui a imagem, né? Porque em 1846 ele constrói uma mansão no interior, né, fora de Paris, né, chamado de Castelo de Monte Cristo. Mas 2 anos depois ele vendeu a propriedade e que foi posteriormente restaurada e hoje é um museu. Bom, em 2002, em seu bicentenário, por ordem do então presidente da França, Jacques Chirac, suas cinzas foram transferidas do cemitério original onde ele tinha sido enterrado para o Panteão de Paris, que é uma construção que abriga aí os principais luminares da história da França. E agora ele está entre Victor Hugo e Émile Zola, né, 2 grandes escritores aí franceses, né? A transferência de suas cinzas para o Panteão foi, na época, televisionada e o seu caixão foi levado por guardas republicanos vestidos como mosqueteiros, né, para referenciar uma das suas principais obras. Isso, de acordo com o presidente na época, foi uma forma de compensar o racismo que ele sofreu na época, e agora ele está entre os grandes da França. E aqui eu tenho mais algumas fotinhos fazendo algumas referências, né? Você tem em preto e branco à direita um anúncio de uma adaptação em áudio feito por Orson Welles da obra do Conde de Monte Cristo. À esquerda você tem aí um cartaz de um filme para televisão, o Conde de Monte Cristo, com o ator Richard Chamberlain no papel principal. Que é a versão que eu mais conheço, né, desse filme do Conde de Monte Cristo. E aí, só como uma referência e curiosidade, o mesmo ator, que foi o papel principal, né, no Conde de Monte Cristo, ele também participou do primeiro filme do Jason Bourne, antes daquela série conhecida com, se eu não me engano, Matt Damon, né? Em 1988, foi aí A Identidade Bourne com Richard Chamberlain. Só como uma curiosidade aí, para animar um pouquinho. Do mesmo ator, que legal. Né? E interessante que o Dumas, ele nasceu antes ainda de inaugurarem o Arco do Triunfo, né, cara? Hoje está fazendo 186 anos da inauguração do Arco do Triunfo, dia 29/7 de 1836. Exatamente. Antes do Arco do Triunfo. Quer dizer, durante a vida dele, ele provavelmente esteve lá na praça, ali, vendo a inauguração do monumento. Pode ser. Que interessante. E eu vou emendar mais uma, eu vou ter umas duplinhas aqui. Vou colocar mais uma foto aqui para frente. É parecido esse cara aí, não? Sim. 27 de julho. Essa semana também, há 2 dias, só que 1824, há 198 anos, nascia Alexandre Dumas Filho. Filho de Alexandre Dumas. E é parecido com ele mesmo. E até que é parecido, né? Sim, ele é Alexandre Dumas Filho, né? Ele é escritor também, só que ele é filho ilegítimo de Alexandre Dumas com uma costureira, Marie Laure Catherine Labai. Não sei se é assim que se pronuncia, né? E isso causou certos problemas na vida do Alexandre Dumas Filho. O pai, ainda bem, reconheceu o filho, apesar de ilegítimo, e assegurou a melhor educação. Mas a lei na época permitia, e o que aconteceu é que o pai o tirou de sua mãe. Pegou a guarda totalmente do filho, deixando a mãe arrasada. Né? E a agonia de sua mãe o inspirou a escrever bastante sobre personagens femininos trágicos. Sendo que sua obra mais conhecida é A Dama das Camélias, de 1848.
É do Alexandre Dumas Filho? É do filho, né? Às Que vezes a pessoa legal. pode confundir, né? Mas é Aham. outra obra bem importante, bem conhecida, é do filho, Alexandre Dumas Filho. E essa obra foi adaptada em formato de ópera por Giuseppe Verdi, em sua ópera La Traviata, de 1853. A personagem principal, deixa eu colocar aqui na tela, né? Nós temos que a personagem principal da Dama das Camélias é Marguerite Gautier. Ela foi inspirada no amor da vida real de Dumas Filho, a cortesã Marie Duplessis. Então, a personagem principal foi realmente real, né? É claro, com as adaptações, né? E na Traviata, o nome da personagem principal muda-se para Violeta Valéry. Então, são 3 nomes que relacionam-se à mesma pessoa, né? A real Marie Duplessis e Marguerite e Violeta são das obras, respectivamente, Dama das Camélias e La Traviata. Que legal. À esquerda você pode ver, inclusive, não é foto, né? É um quadro da Marie, que é justamente o amor da vida real. Não é com quem ele se casou, mas é o amor da vida real de Dumas Filho. E à direita, um cartaz da peça da época de 1896, da Dama das Camélias. E como curiosidade, né, o Dumas Filho ele morreu aos 71 anos, foi enterrado no cemitério de Montmartre, em Paris, a 100 metros do túmulo de sua amada Marie Duplessis. Legal, juntos para sempre. Pois é. Legal também que o Alexandre Dumas, mesmo o filho sendo ilegítimo, ele ainda botou o nome dele no filho, né, cara? Pois é. Dando uma legitimidade aí à ascendência dele, né? Uhum. Muito legal. Muito bom, né? Posso falar, manda. posso falar uma também, já que você está falando de encenações aí, de peças e da literatura. Eu vou falar um evento aí que estreou na Broadway também em 29/7/1980, né? Portanto, aí, há 42 anos atrás, o David Bowie fazia a sua estreia na Broadway com a peça O Homem-Elefante, uma peça do diretor Jeff Hofstis. Ele convidou o David Bowie para participar dessa produção, e no papel principal, que é mais interessante, né, após a saída do ator que fazia esse papel, que era o Philip Anglin. Ele desistiu de fazer o papel. O David Bowie estava voltando de uma turnê mundial e ele estava prestes a lançar um álbum que depois viria a fazer muito sucesso dele, que é o Scary Monsters and Super Creeps, lançado em setembro de 1980. Ele estava prestes a estrear isso e ele teve 24 horas para decidir se ele poderia fazer esse papel ou não, e ele aceitou de imediato o convite do diretor. O mais bacana da história é que ele impressionou muito o elenco e a plateia ao interpretar o papel principal do Homem-Elefante, que é um personagem verídico, né, chamado Joseph Merrick, que é um homem totalmente deformado. Ele teve um problema de saúde que é desconhecido, né? Esse Joseph Merrick, ele nasceu na Inglaterra em 1862 e ele desenvolveu uma condição médica estranha que causava severas deformidades nos órgãos e nos ossos, né? Deixando ele totalmente desfigurado. Acho que tem uma foto dele, é esse cara aí mesmo. É esse cara, né? Essa é a foto do própria pessoa, né? Que tinha, esse é o Joseph Merrick, exatamente. E ele não tinha condição de conseguir trabalho, ele acabou virando uma atração num circo, né, num show de horrores, e ele passou a ter o nome de Homem-Elefante. Então tem filme, inclusive, que fala do Joseph Merrick, né? Mas o interessante do David Bowie nessa história é que ele interpretou o papel do Joseph Merrick sem usar maquiagem. Se puder voltar nas fotos do Bowie, ele está com a caracterização que ele usou na peça à esquerda ali. Né? Você está vendo que está lá o The Elephant Man,
né? Ele está usando, e ali no centro ele está em uma das poses que ele fazia no palco para interpretar. E ele foi muito elogiado e por conta de não usar maquiagem, só com a expressão corporal, e ele, a cada apresentação, ele forçava tanto o corpo em posições dolorosas e retorcidas que o pessoal realmente acreditava nessa incorporação aí do personagem. Essa peça foi levada à Broadway e a crítica foi extremamente favorável, considerando ele excelente em seu papel. Só teve crítica positiva. Como parte do trabalho de pesquisa para a caracterização desse personagem, o Bowie visitou o hospital londrino onde estão guardados os ossos do Joseph Merrick. E uma igreja de papel, que você vê aí ele segurando a cúpula da igreja ali, uma igreja de papel de papel cartão que o próprio Joseph Merrick construiu como um símbolo da busca pela paz espiritual, né? Essa produção ela foi encenada no Booth Theatre, na Broadway, entre setembro de 1980 e janeiro de 81. As apresentações foram todas lotadas e receberam muitos elogios, como eu já falei, né? E na estreia estiveram presentes John Lennon, Yoko Ono, o Dave Hockney, que era um pintor expoente também da pop art britânica, né? E o Andy Warhol, né? Estiveram presentes, e 3 meses depois da estreia, em 8 de dezembro de 1980, o Lennon foi assassinado pelo Mark Chapman. Nossa, né? Foi bem nessa época. Bem nessa época, né? Uma época que o Bowie estava morando em Nova York. Né? Até para a gente contextualizar, eu queria falar um pouquinho da história, bem rápido, assim, do David Bowie, né? Ele teve um início de carreira até pouco expressivo ali na final da década de 60, né? E não tendo muito sucesso ali com a música, ele foi estudar artes dramáticas, mímicas, entrou para o circo e, em paralelo à criação dos seus personagens, ele continuava a compor e gravar suas músicas, né? Para ganhar a vida, ele foi gravar comerciais, participou de um filme em 1969, que é o Love You Till Thursday, é um curta-metragem de 30 minutos, e ele também foi dono de um pub em Londres, chamado Three Turns. Ele mudou para Nova York, passou um período de trevas aí, combatendo um vício por cocaína, acabou se mudando para a Suíça, começou a pintar, foi morar em Berlim, se separou da sua esposa Angela em 1981. Após o sucesso do protagonismo dele no Homem-Elefante, o Bowie gravou Under Pressure com o Queen, né? E ainda no mesmo ano ele participou e fez a trilha sonora, né, do filme alemão Christiane F., do diretor Uli Edel. Né? Tanto que no último domingo, agora, dia 24/7, o Cine Belas Artes aqui em São Paulo, ele exibiu o filme Christiane F., com trilha sonora executada ao vivo pelo André Frateschi e Miranda Cassim nos vocais, acompanhados pela banda Heroes, formado pelos músicos Ângelo Canaan na bateria, Renato Cortez no baixo, Fernando Coelho na guitarra e Thiago Sormani no saxofone. A sessão foi organizada para comemorar os 50 anos do álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, do David Bowie, e os 40 anos do filme Eu, Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Então foi uma apresentação que rolou aqui no Belas Artes. Legal, né, cara? Muito legal. Muito bom. O David Bowie era excepcional, né? Um cara muito eclético, né? Ele se virava nos 30. A carreira dele não decolou, ele foi pintar, ele foi escrever, ele participou de peças, ele teve um pub, ele foi levando, né? E uma coisa interessante, okay? Só um retrospecto da carreira dele também, com relação à parte de lançamentos em vídeos, filmes, cinemas e discos, né? O Bowie interpretou o papel principal numa adaptação televisiva em 1981 da peça Ball, de Bertolt Brecht, e em 1983 o Bowie estourou com o disco Let's Dance, já tinha gravado com o Queen, já estava mostrando as suas garras realmente para o mercado. Então o Let's Dance foi aí a confirmação do artista, que ele
acabou se tornando. Né? Ele foi um expoente do que a gente chama, do que foi chamado, né, de glam rock, né, que é aquele estilo todo muito influenciado pela pop art, se maquiava, pintava de muitas cores, cabelo e maquiagem, tudo, né? Aí no Então, glam rock você tinha também o quê? O Alice Cooper, você tinha quem mais ali nessa pegada de glam rock aí nessa época? cara, começou a ter um monte de influenciadores aí, né, com relação a esse estilo, né, porque ele veio realmente da pop art, então muita gente começou a se apresentar disso daí. Você falou Alice Cooper, né, tinha realmente, agora me foge o nome de um monte de gente que acabou sendo influenciada por isso. Peter Gabriel, Queen, né? eu acho que o próprio Queen, o Peter Gabriel, ele veio nessa onda também com o Gênesis, né? Depois ele acabou levando uma carreira solo. Acho que tinha muita gente que estava realmente indo nessa linha, né? Ainda sobre o Bowie, né? Em 85 ele se apresentou no Live Aid e gravou um vídeo que é legal pra caramba com o Mick Jagger da música Dancing in the Street. Em 86 ele participou de um filme chamado Absolute Beginners, que ele, inclusive, compôs a canção tema e homônima, né? Também em 86 ele participou do filme Labirinto, tem uma foto desse filme Labirinto, que é espetacular, cara. Quem não assistiu, é uma dica muito bacana. Ele no papel principal. Na época, hein? Eu assisti no cinema também, cara. Muito legal. Muito legal. Ele no papel de Jared, o rei dos duendes. Ele tem, eu não lembro o nome da atriz, eu acabei não botando aqui na minha colinha, que faz o filme com ele, essa atriz, e o resto do elenco é de personagens de bonecos que foram feitos pelo cara que fez os Muppets. Cara, o filme é espetacular e a trilha sonora é espetacular e é do Bowie também, tem 5 músicas do Bowie nesse filme. É muito legal, né? Ele atua e faz a música. Ele atua e fez a trilha sonora também. E é uma fase muito boa dele, que ele já está recuperado do vício com drogas, ele está muito focado aí na sua carreira, já tinha lançado Let's Dance, já estava completamente afirmado como um ator, né? Em 1990, o Bowie fez a primeira turnê que passou aqui pela América do Sul. Não sei se você lembra, aqui em São Paulo, eu cheguei aí no show dele com a abertura dos Titãs, lá no antigo Parque Antártica, né, o estádio do Palmeiras. Ele passou também pelo Rio e por Buenos Aires, né? Em 2004 ele passou por uma cirurgia cardíaca e tirou um pouco o pé do acelerador. E na noite de 10 de janeiro, dia do meu aniversário, em 2016, 2 dias após o 69º de aniversário, ele teve ele acabou falecendo por vítima de um câncer de fígado. Né? Essa é a história do David Bowie. Agora tem 2 curiosidades desse cidadão. Fala aí, Marcelo. Não, eu ia só comentar, se você continuar aí, que tem um filme aí que você tem que pôr na sua lista aí, onde o David Bowie participa. Eu assisti, achei muito bom, e tem um personagem que é esse personagem que compôs a música desse filme, não foi o David Bowie. O original, o nome desse filme é Merry Christmas, Mr. Lawrence, e no Brasil conhecido como Furiô em Nome da Honra. Ele é um filme que fala sobre guerra, Segunda Guerra Mundial, e contra os japoneses, e aí um dos personagens que compôs a música é Ryuichi Sakamoto, música maravilhosa de Ryuichi Sakamoto. Tem que se conhecer esse filme com David Bowie. É legal dar uma olhada realmente na biografia e na cinematografia dele, porque ele realmente participou de muitos filmes, não daria para citar todos aqui, inclusive no Christiane F., ele faz o papel de David Bowie, né? Ele é o David Bowie no filme, né? E também é outro filme que vale a pena se assistir, né? Então, a carreira dele é bastante interessante, né? Ele tem alguns curtas que ele promoveu, programas de televisão que não acabaram sendo divulgados em cinema e coisas assim, mas em documentários você acaba assistindo pedacinhos aí dessa carreira brilhante desse cara, né? Eu vou colocar, inclusive, aqui na tela imagenzinhas desse filme aqui, ó, só para
Só para ilustrar aqui, ó. Contextualizar. Ó. É. Fui eu. Quem puder assistir, quem puder achar esse filme, onde é que se pode assistir, vale a pena. E é ele ali, né? Ele tá na capa ali, né? Sim, ele junto com o outro personagem aqui. Não sei se é o próprio Ryuichi Sakamoto, né? Não sei. Não lembro. Que legal. Muito bom filme. Muito bom Agora, filme. uma curiosidade sobre o David Bowie. Na verdade, eu vou falar duas curiosidades rápidas dele aqui. Vamos lá. Em 1962, ele se meteu numa briga no colégio com George Underwood, por conta de uma garota. Ele acabou recebendo um soco no olho esquerdo e foi forçado a ficar afastado da escola por 4 meses e passar por uma série de operações. Esse dano não foi totalmente reparado, deixando ele com a percepção deficiente e com a pupila permanentemente dilatada, o que acabou se tornando uma marca pessoal do artista. Embora ele tenha os 2 olhos azuis, aparenta que ele tem um olho de cada cor, um fenômeno conhecido como heterocromia. Apesar da briga violenta que ele teve com Underwood, o Bowie e ele continuaram amigos, inclusive o Underwood foi o cara que cuidou da parte artística nos primeiros álbuns do Bowie. Então a gente acha que o olho do Bowie ele tem um de cada cor de nascença, mas não é não, isso daí é um acidente de percurso mesmo. Pensei que fosse alguma coisa genética, alguma coisa assim. Pois é, e não é. É por causa de um soco. Isso daí chama heterocromia, que mudou. Ele ficou com a pupila totalmente dilatada. Ele perdeu um pouco da percepção da visão também por causa disso, né? E uma outra coisa interessante da carreira do David Bowie, o nome do David Bowie é David Robert Jones, né? E ele começou a carreira dele usando o nome David Jones. E ele acabava sendo confundido com o David Jones do The Monkees, que é o band leader do The Monkees. Aí ele começou a usar o sobrenome de Bowie por conta de Jim Bowie, que era um soldado americano que viveu entre os séculos 18 e 19, e ele ficou conhecido porque ele enfrentou os mexicanos, lutou contra os mexicanos no domínio do Texas, né? E esse Jim Bowie, ele popularizou um tipo de faca, que é essa faca de caça aí, que ela tem grandes proporções e um cabo não cilíndrico, chamada faca Bowie. Daí então, que ele escolheu esse nome por causa desse personagem que criou essa faca, ou popularizou essa faca. Exatamente. O nome de David Bowie veio desse personagem e tem tudo a ver com essa faca que vocês estão vendo aí. Acho que muita gente que está assistindo aqui, quando eu coloquei essa faca aqui, o pessoal ficou falando, nossa, o que tem a ver a faca com o nome do David Bowie, né? Eu já conhecia faca tipo Bowie, né? Até surgiu uma lenda, uma época, que ele tinha se envolvido com uma briga e que alguém tinha cortado um dos olhos dele com uma faca desse tipo, por isso que o olho ficou diferente e a faca era um tipo Bowie. Mas é só lenda, né? Na verdade, não é isso que aconteceu, né? Helmut está aqui para desmistificar essas coisas. Muito bem, muito bem. Aliás, no final do programa a gente ainda vai ter um negócio que é para mistificar, né? Sim, vamos ter novidades nesse programa de hoje. Aguardem até o final, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Um quadro novo aqui. Legal. Vamos agora ao meu pitaco aqui. Vamos lá. Qual que é Surpreenda-nos, Marcelo, o que vem lá? Tá. Deixa eu localizar a imagem aqui. Quando você localiza a imagem, eu vou aproveitar e dar graças aqui, porque hoje é dia de Santa Marta. Marta, irmã de Maria de Betânia e de Lázaro, amiga próxima de Jesus. Muito bom. Achei aqui. Temos novamente aviões. Lembra que na última edição a gente falou de avião, né? Agora vamos falar rapidamente. Essa aqui vai ser uma nota mais rápida, né? Porque no dia 27 de julho de 1949 foi o primeiro voo do avião de Havilland DH-106 Comet, ou simplesmente de Havilland Comet. E que tem de particular nesse avião? Foi o primeiro avião comercial a jato, né? Anteriormente, né, os aviões comerciais eram turbohélice ou só hélice, né? Mas esse foi o primeiro avião comercial a jato, né? E esse avião foi fabricado pela de Havilland. Tem um símbolozinho aí no canto superior direito, né, da fábrica, né? O DH. A de Havilland, o DH, é uma fábrica
de aviões britânica, que foi fundada em 1920 por Geoffrey de Havilland. É por isso que o nome da fábrica é de Havilland, porque é o sobrenome dele, né? E ela foi fundada em 1920 ao norte de Londres. E esse avião especificamente, o Comet, ele foi produzido entre 1949, quando ele foi lançado, e 1964, com um total de 114 exemplares produzidos. E essa mesma empresa tinha produzido o Mosquito, uma aeronave de combate que foi utilizada na Segunda Guerra Mundial e que está no cantinho aí da imagem, o Mosquito. Ele é o apelido dele, também da mesma fábrica da de Havilland. Só que temos aí uma coincidência, eu não sei se foi uma coincidência ou foi assim de propósito, mas 27 de julho, só que de 1882, nascia quem? Geoffrey de Havilland, o fundador da empresa de aviões de Havilland, considerado pioneiro da aviação e engenheiro aeroespacial. Nós temos aí à direita uma pintura, né, do de Havilland, no meio uma estátua dele, comemoração, né, em homenagem a ele, e à esquerda a casa, uma das casas onde ele morou, lá em Londres. Não deve ter sido por acaso, né? Eles devem ter lançado a aeronave em comemoração aí ao aniversário do fundador, né? É bem provável, embora eu não tenha achado essa citação especificamente, eu acho que sim, né? 27 de julho de 1882 nasce o Geoffrey de Havilland, e 27 de julho de 1949 é lançado o de Havilland Comet. Uhum. Que legal. Muito bem, essa foi uma nota bem rapidinha aqui, né? Vamos ver a sua história. Também vou falar uma coisa rápida também. Há 33 anos atrás, na verdade, o Pink Floyd, ele fazia um show histórico em Veneza, né? Foi um concerto gratuito e teve um público de aproximadamente 220 mil pessoas que acompanhou o evento. Foi um show, as imagens aí, né? Foi um show de tamanha magnitude que ele acabou por comprometer a cidade. Quando o concerto acabou, descobriram que Veneza, como todo mundo sabe, é uma cidade que foi construída em cima da água, né? Ela tinha afundado alguns centímetros, né? E o lixo também era tanto que ficou lá, que o Pink Floyd acabou tendo que fazer um pedido oficial de desculpas à cidade de Veneza pelo incidente. Mas é um show memorável, aconteceu, na verdade, no dia 15 de julho de 1989, e também, no ano seguinte, né, o Roger Waters fez um show em Berlim, que também ficou consagrado aí, porque ele fez um show exatamente onde era o muro de Berlim, né, chamado The Wall Berlin, né, na Alemanha, e o show ocorreu, ele contou com a participação de vários artistas e bandas como Scorpion, Cyndi Lauper, Johnny Mitchell, Bryan Adams, Phil Collins, e para um público de cerca de 350 mil pessoas, né? O dinheiro dos ingressos eles foram doados pelas organizações internacionais de auxílio a desastres. Então, esse show aconteceu no dia 21/7 de 1990 e você consegue acessar em vídeo esse show aí nos maiores canais aí de streaming. Você pode ver, é um show maravilhoso, você vê pelas fotos aí a magnitude desse show em Berlim. Então fica dois showzaços, o Pink Floyd em Veneza, em 89, e o Roger Waters em Berlim, em 1990. Vale a pena os dois shows. Pô, o Pink Floyd, o show realmente sempre é muito legal, né, cara? A gente já falou bastante do Pink Floyd por aqui, né, Marcelo? Pois é, e não tem como não falar, né? Banda icônica, repercute até hoje, e vamos voltar a falar com certeza. Em breve vamos preparar algo aí especial aí para falar novamente de Pink Floyd. Se você for no meu perfil lá do Facebook, você vai ver que tem uma foto minha que eu tô numa arena lá em Pompeia, que foi exatamente onde o Pink Floyd gravou o Live in Pompeii, né? Que também é memorável. Esse disco é muito legal, e é muito, muito bacana também ter participado dessa história. Se você andar embaixo das arquibancadas, eles fizeram um museu
que fala basicamente só desse show aí do Pink Floyd, que é muito legal. Então Tem também é um uma vídeo, banda né? icônica. Um vídeo que foi lançado, né, lá em Pompeia, né? Não é esse que do Echoes, que vai dando um zoom assim na banda e tal. Então, o Uma Guma também tem essa característica. Então, tem muita gente que confunde o Uma Guma com o Live in Pompeii. Tem o vídeo do Uma Guma e tem o vídeo do Live in Pompeii. Muito bom. O Uma Guma é muita viagem, né? O Uma Guma basicamente um disco de nuances, de exploração de sonoridades. Também uma época muito psicodélica que a música viveu, né, cara? A gente está falando aí do comecinho aí da década de 70, né? Então, uma época bastante maluca. E se eu não me engano, é no Uma Guma que tem uma música que tem um dos nomes mais longos de música que eu conheço, né? Several species of small furry animals gather together in a cave and grooving with a pict. Esse é o nome da música, só de falar é maior que a música. Né? Pode crer. Esse disco é muito maluco, ele tem uma parte do disco que eles fazem um blues e botam um microfone com o cachorro, ele fica uivando junto com o blues, é muito legal. Doideira, cara. Uma Guma é doideira. Uma Guma é muito legal. Bom, vamos mais uma aqui. E agora a minha parte vai fazer uma viagenzinha aqui pelas artes. Vamos colocar aqui na tela, vamos localizando aqui. Antes de botar na tela... Tá, não, vamos colocar na tela. Quem está na tela? Esse é mundialmente conhecido, né? Esse é. 27 de julho de 1890, quando Vincent William van Gogh, famoso pintor holandês, atira em seu próprio peito e acaba morrendo 2 dias depois, dia 29 de julho de 1890. Então, essa é a data onde ele comete esse suicídio. Né? Ele sofria de psicose e delírio. E à direita você tem a obra dele, A Noite Estrelada. E dizem alguns que ela revela alterações na luz e cor semelhantes às manifestações de psicose. Inclusive, ele era amigo de um outro artista da época, Gauguin. A amizade acabou depois que teve um confronto entre ambos, e aí, com uma grande raiva, Van Gogh corta parte de sua própria orelha esquerda com uma navalha. O tiro pode ter ocorrido, talvez, o pessoal não sabe exatamente onde ocorreu o tiro, porque ele deu um tiro em si mesmo, mas ele saiu andando, voltou e foi socorrido e acabou morrendo 2 dias depois, mas ninguém tem essa certeza absoluta, mas pode ter sido num campo de trigo, que ele retratou em muitas das suas pinturas, né? Ou pode ter sido um celeiro, mas também, aí eu aproveito para colocar uma das suas obras, né, que retrata campos de trigo, talvez seja nesse campo que ele tenha atirado em si mesmo, e também o túmulo dele, aí como curiosidade. A arma que supostamente ele usou para atirar em si mesmo foi encontrada em 1965 e leiloada por $182 mil. E alguém, né, comentou que essa é a arma mais famosa na história da arte. Agora eu tenho um link aqui para uma coisa que a gente já falou rapidamente em outro Remute. Teve um músico que fez uma música em homenagem a Vincent van Gogh. E a gente já falou desse músico icônico, Don McLean. Escreveu a música Vincent como um tributo a Vincent van Gogh. Inclusive, essa música inicia justamente falando Starry, Starry Night, justamente Noite Estrelada, que é uma de suas obras, que inclusive mostrei agora há pouco aqui. Vou voltar, só para quem não se lembra. Opa! Essa, à direita, é A Noite Estrelada. Tá aí. Agora eu vou colocar um trechinho dessa música, Vincent, com um vídeo que é de uma pessoa na internet que fez a música, pegou a música Vincent e colocou nas imagens várias obras de Van Gogh. É muito legal e está com legenda em português. Vai dar problema de copyright, né? Então, né, quando vocês forem ver
essa edição gravada. Provavelmente eu vou ter que silenciar a música para não dar problema, mas eu vou deixar na descrição do vídeo e no card aqui em cima um link para o vídeo, né, dessa pessoa no YouTube que tem a música completa com esse visual, tá, e com as legendas em português. Pô, a última vez que você citou o Don McLean, eu chorei aqui do lado de cá, viu, Marcelo? Aqui eu peguei só um pedacinho, não pus a música toda, tá? Um pedacinho de menos de 1 minuto. E eu coloquei o comecinho da música, onde ele fala justamente Starry, Starry Night, que é essa pintura aí, e logo em seguida o trecho que fala do suicídio dele. Vamos lá, então. É de matar, né? De matar. Passou um quadro dele que eu tinha uma gravura autorizada, que é o Sidewalk Café, que é aquelas mesinhas na calçada ali, cara. Uhum. Cara, incrível, né? O cara, ele acabou morrendo e não tinha vendido nenhum quadro. O pintor morreu na miséria, ele foi famoso quando fomos depois, né? Exatamente. E é hoje um dos mais caros do mundo, né? Muito suportado pelo irmão dele, um cara que foi precursor aí desse movimento de pintura moderna, né, cara? Esse tipo de pintura que são com esses riscos que você não tem aquela definição grande, né, que vinha aí de épocas anteriores. O Monet foi nessa linha, o próprio Degas, você acabou citando aí, um cara sensacional. E essa semana ainda não foi colocado o preço, mas eles acharam atrás de um quadro do Van Gogh uma pintura dele também, porque ele reaproveitava as telas, reaproveitava os quadros dele, como muitos pintores faziam, né? E tem uma pintura que eles estão recuperando, e depois, muito provavelmente, isso vai para leilão ou vai acabar parando em algum museu. Uhum. Mas é um cara importantíssimo aí, realmente, para a história da arte mundial, né, cara? E infelizmente ele morreu sem saber que ele ia ficar tão famoso e que ele ia ser um cara tão importante, né? Você falou do negócio da psicose dele, do episódio dele cortar a orelha. Tem um episódio também que eu acho sensacional, que ele, eu não vou lembrar o nome agora, me foge. Ele estava muito afim de uma mulher, ele queria cortejar essa pessoa, que ele acabou se casando com ela, e ele não sabia como. Ele foi na casa dela, ele passou num lugar e se cobriu de merda, né? Passou cocô em todo o corpo e chegou e bateu na porta da mulher. A mulher abriu, teve aquela cena chocante, né? E ele falou para ela assim: se você é capaz de me aceitar no pior de mim, você vai ser capaz de me aceitar no meu melhor. Nossa, os episódios artista mesmo, né? A maluquice do romantismo, né, cara? Loucura, hein? E acabei colocando essa música aí também do Don McLean, que cita Vincent, porque também muita gente gosta da música, conhece a música e não sabe do que se trata, né? Uhum. E é justamente sobre Vincent van Gogh, contando um pouco da história dele. Não digo a história, mas citando esses momentos aí, né? Muito legal mesmo, cara. Muito legal. Esse também é outro que vai ter história a dar com pau. Vira e mexe, vamos voltar a falar desse cara, porque ele também foi muito citado e é um cara que está presente aí na nossa cultura o tempo inteiro. Eu tenho mais uma grande história. Manda. Você tem mais alguma coisa? Fala aí seus. Eu tenho
Eu tenho uma aqui também, cara, que é, na verdade, do dia 24/7 de 1964, né? Todo mundo sabe que é muito comum aí na história dos Rolling Stones a gente encontrar notícias de briga, desordem, bebedeira, etc. Né? Os Stones eram considerados a antítese dos Beatles, né? Que enquanto eles imprimiam aquela rebeldia deles através de elementos como sexo, drogas e rock and roll, os Stones eles extrapolavam essa irreverência com uma combinação perigosa aí de drogas, armas, brigas, desordem, corrida de carro, essas coisas, né? Então você vai ver inúmeros episódios aí, Keith Richards sendo preso com arma, outro não sei o quê. Então você vai encontrar histórias malucas aí dos Stones, né? Mas em 24/7/64, em Blackpool, 32 pessoas e 2 policiais foram feridos por confrontos que iniciaram quando alguém da plateia cuspiu no Keith Richards e ele retribuiu com a sua costumeira fineza, né? Aí rolou uma briga danada. Uma semana depois, no dia 31 de julho, também em 64, né? Agora em Belfast, né? No norte da Irlanda, com apenas 12 minutos, o show é encerrado pela polícia, porque começou o tumulto, os caras já viram que uma semana antes 32 pessoas se machucaram, então já acabaram com o show ali mesmo, não deixaram nem prosseguir, né? E você vai ver uma série de episódios que permeiam aí essa vida dos Stones, né? A coisa vai ficando muito quente, né? Em 17 de julho de 72, aconteceu um atentado no show dos Rolling Stones em Montreal, no Montreal Forum do Canadá, né? Onde 3 bananas de dinamite foram colocadas em um dos caminhões que transportava os equipamentos da banda. O veículo estava estacionado numa rampa de acesso à arena ali, né? Não é um estádio exatamente, é uma arena, né? Onde o grupo ia se apresentar. O caminhão, a rampa e 30 alto-falantes e as janelas dos prédios em frente ficaram completamente destruídos. Por sorte, não machucou ninguém, o motorista não estava no veículo e a autoria do atentado nunca foi descoberta e o show acabou sendo realizado normalmente. Olha só o estado, né? E tem um show, esse que vocês estão vendo na foto aí embaixo, preto e branco, que você está vendo até que tem um cara dos Hells Angels. A foto colorida em cima é do show de 72 em Montreal, e a foto de baixo é um show em 69, que aconteceu um outro episódio triste que marcou essa trajetória dos Stones, né? Num show gratuito em Altamont, nos Estados Unidos, para um público entre 300 e 500 mil pessoas, não se sabe direito, os Stones contrataram os Hells Angels para fazer a segurança do show, e o pagamento seria $500 em cerveja. $500 em cerveja, né? Em cerveja, né? Nossa. Esse show também, ele começou com atraso, depois de muita confusão, brigas, inclusive teve uma explosão na primeira fila ali, que não machucou ninguém, né? E dizem ali também que um traficante ali da época ali deu um monte de coisa para os Hells Angels também, e os caras estavam enfurecidos e pilhados, né? Fazendo qualquer coisa. Você vê que o cara tá andando no meio do show ali, junto da banda, né? Então os caras estavam alucinados, tomando conta do show, né? Aí, num momento ali, o Mick Jagger tinha cantado o primeiro verso ali de Under My Thumb, quando um rapaz tentou subir no palco, foi colocado para baixo. Você vê a cena do Hells Angel ali tentando botar o cara para baixo. Na segunda vez, o cara subiu no palco de novo e os caras jogaram ele para baixo de novo. O cara sacou uma arma na plateia ali e um monte de Hells Angels caiu em cima desses caras, que o repórter, o jornalista Stanley Both, ele lembra que os Angels caíram como esse cara, como moscas sobre um cadáver, né? E nessa ação, um dos Hells Angels, chamado Alan Passaro, ele enfiou uma faca nas costas desse sujeito que veio a falecer e nem conseguiu ser socorrido direito. Ele já chegou ali no ambulatório do local do evento, já desfalecido, né? Após o encerramento, houve uma verdadeira operação de fuga, porque os músicos eles correram em meio à escuridão, rumo a uma colina que era atrás do palco, e pegaram um helicóptero que estava esperando a banda.
Os Stones, eles foram massacrados pela mídia no ano seguinte, quando eles lançaram o documentário Give Me Shelter, que fala dessa turnê, né? Ele mostra cenas e mostra uma série de coisas da turnê, e eles foram acusados de pegar muito leve sobre esse ocorrido. Eles falaram muito en passant disso que tinha acontecido. No mesmo ano passado foi julgado em 1971 por assassinato, mas ele foi absolvido porque ele teria agido em legítima defesa, né? Depois dos shows, Hells Angels, eles foram demitidos, e como represália eles eles organizaram um atentado contra o Mick Jagger. Essa tentativa de chegar na casa do Mick Jagger, que ele morava ali em Long Island, em Nova York, eles tentaram chegar de barco, mas isso daí foi uma tentativa frustrada, porque o barco acabou afundando quando eles passaram por uma tempestade, e o caso ficou por isso mesmo. Então, você vê aí alguns episódios aí que permeiam essa carreira maluca dos Stones. E confusão, hein? Confusão atrás de confusão, né? É bomba, é faca, é tiro, é atentado. Pois então, muito diferente dos Beatles. É a banda mais longeva aí da história do rock, que a gente tem notícia, né, cara? E você vê aí que eles são permeados aí com uma série de incidentes inconsequentes. Você vai ver histórias maluquíssimas do Kate Richards cheirando as cinzas do pai dele, coisas desse tipo que são coisas de outro mundo, né, cara? São atores de um teatro fantástico, né? E só para finalizar aqui, essa semana foi aniversário do Mick Jagger, né? Mick Jagger fez aniversário dia 26 de julho, nascido em 1943. Esse aí mais novinho, né? Um pouquinho mais novo, daí. né? Só para pontuar aí a carreira desses caras, que mesmo com todos esses escândalos, todas essas balbúrdias, não ofusca aí o brilhantismo da carreira deles, né, cara? Parabéns de qualquer maneira aos Stones pela perseverança, pela longevidade aí, e pelo trabalho, pelo legado. Isso aí, bem. 78 anos do nosso querido Mick Jagger. 78. Bom. 78 não, 79, fiz conta errada aqui, 79 anos. Tá. Bom, vou para a minha última história, depois você vai falar dos aniversariantes e a gente vai estrear o nosso quadro, é isso? Aê, garoto, isso aí. Opa, vamos lá. Vou adicionar uma pessoa aqui. Esse daqui ninguém vai conhecer pela foto, não tem como. Mas 30 de julho, amanhã, né? De 1940, 82 anos, era o nascimento de Sir Clive Marles Sinclair, inventor e empresário inglês. Ele foi pioneiro da indústria da computação e fundador de diversas empresas de desenvolvimento de eletrônicos de consumo nos anos 70 e 80. Em 1961, ele fundou a Sinclair Radionics. E ele produziu, nessa empresa, a primeira calculadora eletrônica de bolso, formato Slim, a Sinclair Executive, em 1972. Então, esse foi um dos primeiros produtos de sucesso de Sir Sinclair. Fazia as 4 operações? Basicamente isso, né? Fazia as 4 operações. Mas isso, lá em 72, né? E aí ele começou a produzir computadores pessoais em 1980 com a sua nova empresa, a Sinclair Research. E o primeiro, né, computador que ele produziu de sucesso foi o ZX80. À direita, desculpa, o ZX80 com 1 KB de RAM, processador Z80, clock de 3,25 MHz, sendo o primeiro computador pessoal do Reino Unido em produção em massa, custando menos de 100 libras. Caramba! E à esquerda você vê o similar nacional, TK82C da Microdigital, né, baseado, né, inteiramente no ZX80. Era igualzinho, mesmo processador, mesmo design, né, basicamente só mudou a cor da carcaça ali. Né. Em seguida, ele lançou o ZX81 à esquerda e o similar nacional da Microdigital TK85, que eu e o DJ
Tivemos, né? Eu comecei a minha vida da computação ganhando do meu tio esse TK-85, né, que via nativamente com BASIC, e que é o similar do inventado pelo famoso Sir Sinclair, né? E depois disso veio o ZX Spectrum, à esquerda, e à direita, a microdigital TK-95, similar nacional. Agora, olha só coincidência, né? Eu comecei, né, a aprender computadores com o TK-85, né, similar do ZX80 do Sinclair. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu ainda tinha esse computador, e meu primeiro patrão aqui no Brasil se chamava Sinclair. É o único Sinclair que eu conheço no Brasil. Sinclair Luiz, né? Ele tinha uma empresa de contabilidade, ele começou a trabalhar no ramo de informática, trazendo, era a reserva de mercado, ele trazia componentes e montava os computadores aqui, e por coincidência se chamava Sinclair. Olha só que coisa, né? Esse não é similar ao CP200, não, né? Não é. O CP200 ele já é similar ao TRS-80, que é da Tandy Radio Shack, uma empresa americana. Já é mais para frente, né? É mais ou menos na mesma época. Na mesma época. O CP200 é da mesma época que o TK, mais ou menos. Né? Mesmos anos aí. É porque o tecladinho ali é bem parecido, né? É mais ou menos nessa mesma época. Era bem concorrente aí o CP200, TK-85, etc. Né? Uhum. Só que o Sinclair ele foi muito prolífico, ele também teve muitos lançamentos que foram insucessos, mas me parece que foi porque ele estava fora de época, ele viveu antes do que deveria. Ele lançou, e que não deu muito certo, o Black Watch, um relógio com LEDs. Né? Você vê no pulso de uma pessoa e mais de perto ele ligado. Né? Ele foi lançado em 1975, esse relógio. Né? Eu acho que se fosse lançado uns 10 anos depois, ia fazer muito sucesso. Né? Uma outra coisa que ele lançou e não deu certo, que é o que se fala hoje o tempo todo, carro elétrico a bateria, o C5, em 1985, à direita. Né? Também lançou uns 20 anos antes da época, ou 20, 25 anos antes. E à esquerda você vê também TV de bolso com tela plana de 1983, chamado TV 80. Não era aquela tela de diodo lá, não era LED, nada disso. Ele era um tubo CRT mesmo, só que de lado. Então ele ficava bem, bem compacto, bem chatinho. Ele inovou aí, mas também não foi muito para frente. Cara, você falou do carro elétrico, desculpa te cortar, mas mais ou menos na mesma época, se não me engano, o Gurgel também estava lançando aqui no Brasil um carro elétrico, também e que não teve o menor apoio, né, cara? Então, eu acho que ambos estavam muito antes da sua época, né? Eu acho. Se lançado 20 anos depois, seria um sucesso, né? Eles eram visionários. Até o Pro Álcool, né, cara, que na época que foi lançado seria uma coisa histórica, e também deram um jeito de dar uma abafada nisso daí, e depois voltou com força o álcool. Mas pelo menos deu frutos hoje em dia, né? Teve uma época que acabou o carro álcool aqui no Brasil, né? Eles pararam de fabricar. E teve finalmente um outro produto que aí acho que até fez sucesso, uma bicicleta dobrável, a A-Bike, em 2006 já. E teve depois uma versão elétrica lançada em 2015. Esse produto foi mais lançado para os commuters, né? O cara que vai de bicicleta até uma estação de metrô, trem, dobra, põe na maleta, a bicicleta vai e desce lá no seu destino e anda de bicicleta mais um pouquinho até chegar no escritório, etc. Né? Olha quantas coisas esse cara inventou, né? De relógio, computador, bicicleta, carro elétrico. Né? O que sobrava no laboratório dele virava alguma coisa. Ele tentava fazer um robozinho, alguma coisa assim, né? Ai, Jesus. Ele foi tornado cavaleiro, ou seja, Sir, por isso que ele é Sir Sinclair, em 1983. Ele foi reconhecido como doutor honorário em ciência em 3 universidades da Inglaterra e Fellow do Imperial College de Londres. Ele possuía um QI de 159, sendo membro da Mensa Britânica, sendo seu chairman entre 1980 e 1997.
E eu, coincidência, também sou membro da Mensa do Brasil, né? Além de ter o mesmo patrão chamado Sinclair, também somos membros da Mensa, né? Bom, e apesar de ser pioneiro na parte de computadores pessoais, ele não usava internet e não usava computadores pessoais, preferindo usar telefone a e-mail. Em 2014, ele predisse, abre aspas, uma vez que você começar a fazer máquinas que rivalizam ou ultrapassam a inteligência humana, será muito difícil para nós sobrevivermos. Isso é inevitável. Fecha aspas. Eu já estava com medo lá do 2001, Odisseia no Espaço, né, cara? E Sinclair faleceu recentemente em 16 de setembro do ano passado, 2021, em Londres, por complicações decorrentes de um câncer aos 81 anos. Tá certo. Esse já deixou o seu legado, né, cara? Deixou um belíssimo legado. Sensacional ver a contribuição que esses caras vão fazendo. Às vezes é uma areinha que o cara coloca, uma invenção que não dá certo, que depois o projeto é desengavetado lá e aprimorado e acaba transformando alguma coisa, né? Precisa realmente o momento certo, o público certo, a necessidade do mercado é que faz a coisa virar, né? Mas tem que valorizar mesmo esses caras. E nossa função aqui é não deixar morrer esses ícones aí que abrilhantaram o nosso passado, né, cara? Sim. Imóvel é o nosso futuro, né? Imóvel futuro, exatamente. Alavancam, né? Tá certo. Você vai para os aniversariantes? Pra gente deixar só um abraço aí para os aniversariantes do dia aí. Fala quem tem foto aqui para eu jogar aí. Geddy Lee, o querido Geddy Lee, baixista icônico também da banda Rush, banda canadense. Tem esse cara aí sensacional, vocalista, baixista, compositor. Cara, o pessoal tira mó onda também, porque o Geddy Lee é um cara espetacular, genial. O baterista Neil Peart é um cara genial. E o guitarrista, ele é reconhecido pelos membros do Rush como uma figura muito importante para a banda, só que tecnicamente os músicos criticam porque ele não é um guitarrista assim virtuoso pra caramba, não sei o quê. Então tem uma piadinha de músico que os caras falam assim: eu sou filho do músico do Rush. É mesmo? De quem? Do Richard Lefferson. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Se fosse do Geddy Lee ou do Neil Peart, seria fenomenal. Mas é um cara importante também. E aniversário também de outro cara que tem uma foto aí, que é o Roger Taylor. É o baterista do Queen. A gente falou semana passada do Brian May, aniversário dele, aproveitando inclusive todos os episódios aí da aviação e da astronomia que a gente citou. O Roger Taylor, baterista também, em nome Roger Meadows Taylor, nasceu na Inglaterra, em Kings Lynn, Norfolk, em 26 de 7 de 1949. Então, abraço para ele, abraço para Fernando Alonso, bicampeão de Fórmula 1, Richard Wright, que a gente falou do Pink Floyd, o tecladista também icônico do Pink Floyd. Abraço para Don Henley, que é a voz do Hotel California, o vocalista do Eagles, né? Nosso abraço também para o Slash, guitarrista do Guns N' Roses, e Flávio Venturini, que é um cantor, tecladista, pianista, compositor brasileiro, foi revelado nos anos 70 aí no movimento Clube da Esquina, depois participou do grupo Terço, entre 74 e 76, e depois criou em 79 o grupo 14 Bis, que fez muito sucesso. Depois de 14 Bis, hein? Falamos 14 Bis semana passada. Falamos, e essa semana é aniversário do Flávio Venturini, e depois ele fez sucesso fazendo a sua carreira solo. Então, abraço aí aos aniversariantes dessa semana, famosos e não famosos. E o Cacildes? O Cacildes, cara, o Cacildes na verdade, é um aniversário póstumo, né, cara? Dia 29 de 7 de 94, há 28 anos, o Mussum deixava a gente, né, cara? Esse cara espetacular. Então, vou deixar até uma dica aí, né? O Mussum, ele integrou ali o grupo Originais do Samba,
né, em meados da década de 70, como percussionista. Ele era conhecido como Carlinhos da Mangueira ou Carlinhos do Reco Reco, e depois ele, ali finalzinho da década de 60, acho que em 69, ele integrou o Quarteto Os Trapalhões. Faleceu 4 anos depois, com 53, 4 anos depois do Zacarias, com 53 anos. Né? Nascido no Morro da Cachoeirinha, morreu por complicações cardíacas. Ele foi fazer um transplante e acabou falecendo ali na Beneficência Portuguesa. Ele está enterrado no cemitério de Congonhas, aqui em São Paulo. Né? Então tem um filme, um documentário que você consegue no Now, que é Mussum, um filme do Cacildes, acho que é esse daí, Mussum, um filme do Cacildes. Vale a pena, você consegue achar no Now, com a narração do Lázaro Ramos, e fala uma história de um cara espetacular. Vocês vão desacreditar do fenômeno que é esse cara aí. Boa dica de filme. Vale a pena dar uma sapiadinha aí. Muito e aí? Bom. Vamos agora para as novidades? Vamos lá, vamos estrear nosso novo quadro. Esse novo quadro está com um nome provisório, então eu quero que vocês, seja no chat, seja nos comentários deste vídeo, no corte, deem um nome para esse quadro. Né? A gente vai ter um nome provisório, e aí a gente vai fazer um jogo rápido aqui, um bate-bola entre eu e Chiesa, e vamos lá. Vamos ver como é que é a recepção de vocês. Deixem nos comentários o que vocês gostaram, não gostaram, né? E vamos tentar emplacar ele. Vamos lá. A história do quadro, só para explicar também, que a gente desmistifica muitas coisas aí no Remute, a gente traz assuntos de relevância aí, curiosidades para a cultura geral, né? Este quadro aqui, ele vai contra esse aspecto, né? A gente vai falar sobre coisas que, na verdade, não são fatos, são fakes. Exatamente, essa vai ser a graça do negócio. Eu vou dar um nome provisório aqui, e aí o Chiesa começa com a primeira e eu vou na sequência intercalando aqui. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos começar agora o seu Remute News, sua fonte confiável de notícias inverídicas. Paula Toller entrega a rapadura em entrevista aos repórteres do Remute ao falar que as fotos publicadas recentemente nas redes sociais, falando que ela tem 60 anos, na verdade são da filha dela de 16 anos. Jeff Bezos, fundador da Amazon, acaba de anunciar seu mais novo programa ESG, Invista na Empresa e Salve a Natureza. Você compra uma ação da Amazon na Bolsa de Nova York e ganha um pé quadrado da floresta amazônica. Se você for assinante Amazon Prime, a Amazon pode te entregar esse pé quadrado da Amazônia em sua casa até o dia seguinte. A grande dúvida que fica é, já que o Brasil utiliza o sistema internacional, esse pé quadrado tomará por base o pé do pé grande ou do Saci Pererê? Boa pergunta. Depois do sucesso como integrante do NSYNC, de uma carreira solo como músico, cantor e dançarino, do reconhecimento como produtor artístico e de ser aclamado pela participação em mais de 20 filmes, ter feito mais de 6 turnês mundiais e participar do show do Super Bowl 3 vezes, o filantropo, bilionário, sex symbol Justin Timberlake está praticando golfe, pois disse que quer participar de pelo menos uma Olimpíada. Muito bom. A Apple lança o Personal Internet Mobile, codinome iPIN. O nome iPIN só será usado no Norte e Nordeste. No restante do país, ele terá o nome de Macdioca. Mas antes do primeiro uso, os usuários deverão ligar no 220 e deixar 24 horas até esquentar bem. O cantor Tim Maia aparece em sessão espírita e diz que faz quase 25 anos que não bebe nem usa drogas. Bom, a gigante americana das telecomunicações, a AT&T, anunciou que tem uma solução para multiplicar em 100 vezes a velocidade de comunicação via satélite. Eles lançarão cabos de fibra ótica entre as estações terrestres e os satélites geoestacionários, ampliando a velocidade para a casa dos terabits por segundo. Cada cabo terá 36 mil quilômetros de extensão e será lançado por uma infraestrutura em torres com essa altura. Para amortizar os custos das torres, eles montarão plataformas de bungee jump e base jump a cada 1 quilômetro de altura, além de cobrar ingressos para viagens através de seus elevadores panorâmicos.
e além de um restaurante 6 estrelas que ficará a 24 mil quilômetros de altura. Esse foi o 19º Remute. Muito bem, se você ficou até aqui, muito obrigado. Não esqueçam de dar o like, de se inscrever no canal e de ajudar a gente a dar o nome a esse quadro novo dos fatos inverídicos. Ok, muito obrigado a quem participou. A gente aguarda aí os comentários e aguardem os cortes que vem essa semana. Perfeito. Então, um abraço, um bom fim de semana a todos e até o volume 20 semana que vem. Valeu, Marcelo. Obrigado a todos. Até a semana que vem. Valeu!